Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Os judeus trabalharam na obra de reconstrução dos muros de Jerusalém lado a lado, um reparando ao lado do outro. São expressões importantes para nós. Aquela obra já havia e foi destruída por juízo de Deus devido ao pecado do povo. Mas eles, com humildade, não fizeram uma obra nova, eles repararam a obra que já havia. Utilizaram as mesmas pedras. As que estavam em cima foram mais fáceis, depois eles tiveram que cavar muito para descobrir as pedras que estavam enterradas. Aquilo era muito trabalhoso, mas eles teriam que usar as mesmas pedras. Tudo isso é sintomático para nós e didático, nos ensina. Na obra de Deus, não tem leite derramado, não. Tem igreja que fala assim, né? O sujeito veio e foi embora, é leite derramado. Aquele lá não se esquenta mais com ele, não. Nós vamos fazer propaganda para buscar um outro. Nós queremos número aqui. Não importa que seja como uma caixa d'água. Se sai 1, 2, 3 ou 10, nós vamos buscar mais 10 ou mais, ou 20. Vamos buscar mais pessoas. Aquele ali é leite derramado. Já foi embora, não se preocupa com ele, não. Se escandalizou, não quis dar oferta, ou, enfim, não creu, foi embora, é leite derramado. Não existe isso na Bíblia. Deus ama cada pessoa. Quando Deus entrega uma pessoa a você, essa pessoa se afasta, você deve amá-la. Continuar amando, mesmo ela vivendo no pecado. Deus faz isso conosco. Ele não nos abandona. O povo de Israel abandonou o Senhor. Hoje a esmagadora maioria dos judeus anda longe de Deus, longe da religião, muito mais longe de Deus e infinitamente longe de Jesus, que é o Deus enviado para a salvação. Então os judeus hoje estão longe da religião, não querem saber nem de religião, mas ainda os que querem saber de religião não significa que estão com Deus, não. E aqueles que estão com Deus não aceitam a Jesus, rejeitam. Então eles também estão longe de Jesus e da salvação. Mas Deus não abandonou. O apóstolo Paulo lembra, Deus não rejeitou por completo o seu povo. Tem uma obra de restauração que vai custar uma dor imensa aos judeus. Eles vão sofrer como nunca sofreram na história a grande tribulação, até que no final, com grande dor e perdas, o povo de Israel vai ser dizimado, vão ser pouquíssimos. A Bíblia diz assim: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, somente o remanescente é que será salvo. Os poucos que sobrarem, que sobreviverem à grande tribulação, aos ataques do anticristo, é que vão ter oportunidade de se converter. Todos os demais judeus que morreram sem se converterem já estão condenados ao inferno, ao lago de fogo, para sempre. Só o remanescente é que será salvo, porque só o remanescente vai ter a oportunidade de se converter. Mas Deus não abandonou o seu povo. No milênio, este povo vai governar o mundo com Jesus. Deus não abandonou nem os judeus, que são muito rebeldes. Deus não abandona nenhum de nós. Ele quer a salvação de todos, mas não de qualquer jeito. Por isso ele quer que você se esforce, se redobre para buscar o que está perdido. Jesus não veio para os bons, ele veio salvar e buscar o que estava perdido. O amor de Deus para com os perdidos é grande. O nosso amor deveria
sintonizar com o amor de Deus para com os perdidos. Isso significa as pedras que foram até calcinadas, as pedras das muralhas de Jerusalém, que estavam enterradas, tinham que ser desenterradas e reutilizadas, porque Deus queria que as mesmas pedras fossem reutilizadas. Hoje, os judeus verdadeiramente idolatram as pedras. Eles cavaram muito no chamado Muro das Lamentações, ou Muro Ocidental, para ter acesso àquelas pedras que eles dizem ser pedras originais do Templo de Salomão. Eles beijam aquelas pedras, idolatram aquelas pedras. Na reconstrução, quando voltaram do cativeiro, reconstrução das muralhas com Neemias, eles tiveram que usar aquelas mesmas pedras. Nós somos pedras vivas da casa de Deus, não devemos desprezar ninguém. Eu fico muito triste nas igrejas, crente não visita crente não quer nem saber quem são os outros que estão na reunião, crente não sabe o nome de ninguém da igreja. Isso é amar? A ordem é amar a todos os irmãos. E como é que a pessoa quer ser salva? Sem nem conhecer os nomes, sem procurar, nunca visita os irmãos. Como é que quer ser salva dessa maneira? Onde vai dizer para Deus que tem comunhão com os irmãos? Que comunhão é essa que a pessoa tem? Pois é, não desprezar as pedras. E outro aspecto é que eles trabalharam, capítulo 3 de Neemias nos traz isso, lado a lado. Ao seu lado reparou o Meremote, filho de Urias, e junto dele reparou o Mesulão, filho de Berequias, a cujo lado reparou Zadok, filho de Baaná. Ao lado destes repararam os tecoitas, e assim por diante. Junto deles trabalharam Melatias, Gibeonita e Jadom, Meronotita. E a lista é grande dos que trabalharam lado a lado. Isso para nós é muito interessante, é fundamental. Nós fazemos parte de uma igreja só. O povo de Israel se esfacelou e se perdeu, mas Deus não deixou de amar. O povo cristão no mundo todo se dividiu em denominações, brigaram mutuamente e se meteram pela política uns contra os outros. Mas Deus tem uma igreja só, uma noiva que Ele quer salvar. Ele vem buscar uma noiva. Eu creio que a ordem de Deus hoje é que os cristãos se unam, não no ecumenismo, unir a carcaça, a aparência, a organização, unir a formalidade, os templos, o patrimônio, nada disso. Unir os corações. Nós devemos procurar os irmãos todos, independente de denominação, para amarmos, nos reunirmos com eles, para ajudarmos a que cada um fique firme no Senhor. É muito comum dizer, mas fulano é de outra igreja lá, eu não vou me meter lá, ele tem lá, o pastor dele lá tem os costumes deles lá, ele é de outra igreja. Não existe outra. É uma muralha só. É um povo só que Deus tem e não há outra igreja, uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Não há muitas igrejas, é uma só. E se você não amar seus irmãos, você não será salvo, porque Deus é amor. Quem não ama, não conhece a Deus. Na igreja, os crentes têm dificuldade de amar os irmãos porque conhecem. Sabem das falhas, dos defeitos e das preferências, por isso não amam. Mas amar os de fora talvez seja mais difícil ainda. As pessoas desconhecem os de outra denominação, apesar de ele morar ao seu lado. É seu vizinho, mas você desconhece. Ele é de Deus também, do mesmo Deus, e vai para a mesma salvação. Você acha que você vai ser salvo? E você ignorando seu irmão
seu vizinho só porque ele é de outra denominação. Jesus não tem várias denominações, ele tem uma igreja só. Ou você ama todos que são próximos, todos que Deus traz ao seu conhecimento, tem que amar. Não, mas aquele ali é muito enjoado, aquele irmão não quero muita conversa com ele não, porque ele é isso e aquilo. Meu irmão, a ordem é amar a todos, apesar de a gente conhecer. Entenda esta mensagem que Deus traz para nós através do ministério de Neemias na reconstrução das muralhas de Jerusalém. As mesmas pedras, não pense que se perder um irmão, ele se afastou, que outro vai suprir a falta dele, porque perdeu um, mas ganhou outro. Evangelizou um novo, então está tudo bem. Não está. Você perdeu aquele, você vai dar conta daquele que você perdeu. Se foi por sua culpa, escândalo que você causou, falação que você teve em cima dele, se foi algum assunto sério que enfraqueceu o irmão e você não cuidou, ao afastar-se desse irmão, você não foi buscar, você tem culpa diante de Deus. Comece a pensar nisto, porque Deus não quer que se perca nenhuma pedra viva, que são as pessoas. E estamos trabalhando no mesmo muro, é uma obra só, não são várias denominações, não. Pense nisto, no nosso Deus, que é assim.